Muito bem. Boa tarde a todos e a todas. Um primeiro agradecimento, obviamente, pela presença e por rapidamente terem respondido a esta solicitação, este requerimento apresentado pelo Partido Chega sobre o aumento de casos na violência no namoro, e cumprimento então o Sr. Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, o Sr. Tenente-General José Manuel Lopes dos Santos Correia, que fará a intervenção pela GNR e será inicial, e depois do Sr. Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, o Superintendente-Chefe Manuel Augusto Magina da Silva. Eu irei então explicar o funcionamento, penso que já cá estiveram outras vezes e, portanto, já estarão certamente habituados a este procedimento. Nós daremos a palavra ao partido que fez e que apresentou o requerimento, o Partido Chega, para apresentá-lo. Depois, seguidamente, ao Sr. Comandante-Geral da Guarda Nacional, terá 10 minutos para uma apresentação inicial. Seguido, depois também de 10 minutos, o Sr. Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública. Daremos a palavra aos restantes grupos parlamentares, que terão 4 minutos, exceto neste caso, acho que nem estão nenhum deputado único, o PAN e o LIVRE, que têm 2 minutos, e depois, para um encerramento, darei novamente a palavra a cada um dos senhores para os 10 minutos de conclusão e responderem às questões dos seus deputados e deputadas. Portanto, passaria então e daria a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes para então fazer a apresentação. Peço desculpa pelo lapso. Muito boa tarde, Sra. Presidente. Cumprimentar, obviamente, e saudar a presença do Sr. Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Sr. Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública e nas vossas pessoas cumprimentar e saudar todos os homens e mulheres que diariamente prestam serviço, quer à Guarda, quer à Polícia de Segurança Pública, e que nos honram com o seu trabalho e da forma digna como desempenham as suas funções em defesa dos nossos concidadãos, do nosso património e da pátria. Nós, ao fazermos este requerimento e ao solicitarmos que Vossas Excelências possam estar presentes, tem muito a ver com o princípio de que nós olhamos para o papel do legislador e para aquelas que são as funções da Assembleia da República e temos considerado desde o início que, ao invés de legislarmos avulso e com a interpretação política, que nem sempre é correta, devemos ouvir as partes e devemos ouvir quem, na realidade, conhece o terreno e quem conhece, de uma forma muito particular, aquilo que estamos aqui a falar. Os relatos são claros. Nós consideramos que esta questão do alavancar e do aumento da violência no namoro poderá não ser um aumento, poderá ser, sim, um aumento da denúncia e da exposição daquilo que hoje em dia temos conhecimento. Se é verdade que a internet nos trouxe e as redes sociais nos trouxeram coisas boas e positivas, também elas trouxeram um deturpar daquilo que são os valores e os princípios sociais e que acabam por estar expostos também através destas redes sociais e acabamos por ter mais conhecimento. Vossas Excelências sabem melhor do que eu aquilo que me refiro, porque hoje em dia, lamentavelmente, um telemóvel se torna facilmente uma arma contra um agente da autoridade. Retomando a violência no namoro, os relatos são muitos. Durante o período de pandemia existiram oscilações naquilo que são os reportes que foram feitos, quer à Polícia de Segurança Pública, quer à própria Guarda Nacional Republicana, e nós queremos essencialmente, antes de entrarmos num processo legislativo e de considerarmos aquilo que nós opinamos enquanto partido, que obviamente teremos, eu creio que esta questão, e tenho a certeza absoluta que é transversal a preocupação a todos os partidos políticos, independentemente do espectro político onde nos situamos e independentemente de algumas visões ideológicas que depois teremos para aquilo que consideramos que pode ser o comatar ou pelo menos o minimizar da situação. Nós interpretamos esta situação da violência no namoro também como um problema de consequência social e do degradar de alguns valores sociais na sociedade, passa a redundância, e interpretamos que teremos as nossas posições depois de vos ouvir, porque consideramos que essa é a forma certa de o fazer, tentarmos ser o mais práticos, efetivos e simplificados na forma de legislar.
Sr. Presidente da Assembleia da República tem sido consecutivamente recorrente às suas declarações, no sentido de que, enquanto órgão de soberania e legisladores, deveríamos ter um posicionamento de simplificar a norma e de a fazer de melhor interpretação e fácil interpretação, não só para com os nossos concidadãos, como para quem tem que a fazer cumprir, que é o vosso caso. Sabemos, e não queremos entrar tanto por aí, sabemos a questão da falta de meios, sabemos os problemas que vão acontecendo em ambas as instituições, mas hoje não é o tema, sendo que poderá estar paralelamente, nomeadamente no aspecto da escola segura, de percebermos a dificuldade que poderá existir na falta de meios. Quer a Polícia de Segurança Pública, quer a Guarda Nacional Republicana, e bem, têm tentado, com os seus meios, fazer alguns programas que são públicos, no caso concreto, o Namoro Não é uma Guerra e também o Não te Cales, que são campanhas de sensibilização e de enquadramento e de alerta para os jovens, essencialmente. Há um posicionamento claro para nós. Nós, em momento algum, consideramos e aceitaremos que esta questão da violência no namoro ou da violência doméstica, para nós nunca será uma guerra de sexos. Para nós nunca é uma guerra entre homem e mulher, utilizando até uma expressão que ficou sebejamente conhecida por uma deputada e política espanhola. Para nós, quem agride não é o homem, quem agride é o agressor. E, portanto, não toleraremos nem aceitaremos que isto seja colocado como uma guerra de sexos. E nós o que nos preocupa é, de facto, a problemática em causa. Tentámos, enquanto grupo parlamentar, legislar em algumas áreas, nomeadamente na partilha de conteúdos de forma não autorizada. Sabemos que a violência no namoro não é meramente física, pode ser psicológica, pode ser noutros campos, inclusive em algumas vezes, económica ou financeira, e da forma como se tem vindo a instalar quase como que algo aceitável, ou pelo menos já implícito na sociedade, quando se assistem a determinadas questões como a posse do telemóvel, a introdução e a cedência das passwords e algumas atitudes compulsivas em consequência daquilo que são as atitudes que a sociedade hoje em dia nos vai dando como normalizadas. Nesse sentido, aquilo que hoje para nós era importante, e pelo menos para nós, enquanto grupo parlamentar do Partido Chega, é de percebermos o contacto que têm tido, a forma como consideram que a situação tem evoluído e também, obviamente, respeitando a vossa farda e a vossa posição, não vos vou pedir que me digam o que está mal, mas pelo menos que nos deixem algumas pistas de forma a podermos entender, enquanto legisladores, naquilo que poderemos melhorar. Nós temos um posicionamento também claro que as penas devem ser agravadas, não temos problema de o assumir, assumimos claramente, assim como achamos que é importante em determinadas alturas perceber de que forma também podemos proteger quer a Guarda, quer a Polícia, na sua atuação, evitando que algumas das atuações em teatro de operações sejam limitadas por alguma imposição ou lacuna na lei que determine que acaba por ser um impedimento à ação policial, algum contrassenso, vazio ou incongruência por parte da legislação. E o objetivo que nós temos essencialmente com estas audições que requeremos é este o contexto. É o contexto de ouvirmos da vossa parte aquilo que conhecem no território e aquilo que acham dentro do que consideram aceitável transmitir à Assembleia da República, aquilo que consideram que possam ser as limitações que hoje em dia também estão implícitas na consequência do cumprimento da lei, que tão bem a sabem fazer e que durante todos os anos das vossas instituições o têm feito em prol da nossa sociedade e da nossa nação. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passava então a palavra ao Sr. Tenente-Geral José Manuel Lopes dos Santos Correia para esta intervenção inicial e sinta-se à vontade se, entretanto, nesta intervenção quiser passar a algum dos seus elementos e da sua equipa. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu irei fazer uma intervenção inicial onde procurarei responder às questões que foram aqui colocadas, mas será também uma intervenção suficientemente, espero suficientemente abrangente para dar a conhecer aquilo que é a nossa perspectiva do problema e também a forma como nós o encaramos e aquilo que também fazemos para o mitigar.
E por isso eu farei essa apresentação inicial, no entanto, isso sem prejuízo depois de ser complementado numa segunda parte com alguns esclarecimentos que serão prestados por dois especialistas que me acompanharam, o Sr. Major Ricardo Guimarães da Silva, que é o chefe da repartição de prevenção criminal e policiamento comunitário, portanto, isto no âmbito daquilo que são os nossos programas especiais e de policiamento de proximidade, mas também a Sra. Capitão Andréia Lopes, que é chefe da secção de Ciências Sociais e Criminais da Direção de Investigação Criminal, que é a nossa especialista, no fundo, naquilo que é o quadro da violência doméstica no âmbito da investigação criminal. E, nesse sentido, eu começaria por dizer que esta análise e a reflexão que nos trazem aqui hoje sobre a violência no namoro refletem a crescente consciência social relativamente a este tipo de crime, assim como a premência de garantir que são asseguradas respostas integradas, tanto numa vertente preventiva e de sensibilização, como em contexto de apoio às vítimas e de ação sobre os agressores. Esta manifestação de violência enquadra-se desde 2013 como crime de violência doméstica, remetendo para uma preocupação extrema no que concerne à prevenção e ao combate a este fenómeno criminal e, por conseguinte, à criação de meios mais eficazes e eficientes que culminem numa intervenção mais qualificada para cada situação. Neste contexto, saliento que a intervenção da Guarda no sistema de proteção dos cidadãos é transversal e materializa-se sobretudo em duas vertentes. A social, enquanto garante a primeira linha de resposta nas diversas dimensões e no âmbito das medidas de prevenção e de apoio, e a policial como coadjuvante do Ministério Público na qualidade de órgão de polícia criminal, na investigação dos crimes e da persecução das medidas de polícia. Esta intervenção assenta na adequação do seu modelo de policiamento e da sua estrutura organizacional, vetores fundamentais para uma resposta eficaz face aos desafios que se colocam, sobretudo em contextos de acrescida complexidade e sensibilidade. Neste desígnio, temos vindo a reforçar o recurso e a otimizar o processo e procedimentos. A GNR, através da especialidade de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário, desenvolve ações de esclarecimento, informação e sensibilização, nomeadamente sobre a violência no namoro e a violência doméstica. Assim, através dos 397 militares das secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário, foram realizadas no ano de 2022 721 ações de sensibilização dirigidas a 23.390 pessoas. Em concreto, 400 no âmbito específico da violência no namoro, com alcance de 11.786 pessoas, e 321 ações direcionadas à violência doméstica, com um alcance de 10.604 pessoas. Saliento que muitas destas ações de sensibilização decorrem em contexto escolar, através da campanha Escola Segura, ao longo do ano letivo. Os militares que integram as secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário são submetidos a um processo de recrutamento e admissão que culmina com a frequência do curso de Prevenção Criminal, Policiamento Comunitário e Direitos Humanos. A realização em 2022 do 6º curso e a previsão de 2 novas edições no corrente ano materializam o desígnio da Guarda no reforço nesta estrutura e na capacidade de uma resposta especializada. Trata-se de um curso ministrado não só a nível institucional, contando também com a colaboração de diversas entidades relevantes, como, a título de exemplo, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. A Guarda Nacional Republicana tem implementados núcleos dotados de recursos humanos especialmente selecionados e qualificados para trabalhar as matérias relacionadas com a violência doméstica cometida sobre vítimas especialmente vulneráveis. O seu trabalho é desenvolvido em vários níveis de intervenção, nomeadamente o policial, o processual penal e o psicossocial, dispondo a Guarda de espaços físicos próprios para o atendimento às vítimas, o qual é garantido, sempre que possível, por militares com formação específica, ao nível da avaliação e gestão do risco e, de preferência, ou sempre que solicitado, do mesmo sexo. Merece ainda referência neste contexto a existência de salas de atendimento à vítima, num total de 339 distribuídas pelos 18 comandos territoriais da Guarda Nacional Republicana portanto, no continente, com as condições adequadas para o atendimento das vítimas, em conformidade com requisitos de segurança, privacidade e comodidade da vítima, fatores essenciais à qualidade do atendimento e à estabilização emocional, sempre que necessário, e tendo por base a importância atribuída a cada caso em concreto. E também núcleos de investigação de apoio a vítimas específicas, os NIAV, criados como órgãos de investigação criminal, contando com um efetivo de 124 militares, 50 mulheres e 74 homens, dedicados à prevenção e ao acompanhamento à investigação
ao acompanhamento e à investigação das situações de violência exercidas sobre as mulheres, sobre as crianças, idosos e sobre outros grupos específicos de vítimas. E também secções de inquéritos, que constituem estruturas ao nível dos postos territoriais do dispositivo da Guarda, atualmente com um total de 685 militares, 607 do sexo masculino e 78 do sexo feminino, com formação específica, sendo responsáveis por processos de menor gravidade e pela realização de diligências processuais. Os núcleos de investigação e apoio a vítimas específicas são equipas especializadas que trabalham 24 horas por dia, 365 dias por ano, no aconselhamento, apoio e investigação desta tipologia de crime em todos os distritos a nível nacional. Tendo por base os processos investigados, é possível inferir que as vítimas estão mais informadas, pese embora em casos pontuais se verifique ainda a tentativa de desistência da queixa, quando este crime, devido à sua natureza pública, não o admite. Em situações pontuais, onde o grau de risco associado à revitimização é baixo, verificou-se a desqualificação do crime de violência doméstica num crime de ofensa à integridade física simples, o qual carece de formalização efetiva e de queixa, ou a manutenção dessa vontade por parte da vítima. No que concerne ao tipo de violência, constata-se uma predominância da violência psicológica e ou física, da perseguição, do controlo e divulgação de imagens ao nível da internet e das redes sociais. No ano de 2022, foram registrados pela Guarda 14.636 crimes de violência doméstica. Entre todas as tipologias, verificando-se um aumento de 14,76%, ou seja, mais 1.882 crimes, relativamente ao registrado no ano anterior, que tinham sido 12.754. As ocorrências no namoro representam atualmente cerca de 10% do universo. Torna-se relevante clarificar o conceito de namoro, enquadrá-lo no espaço e no tempo, assim como apostar na prevenção e na divulgação deste tipo de violência, sendo que a comunidade escolar deve ser um contexto primordial de intervenção para a transformação social dos jovens por equipas especializadas de uma forma holística, sistemática e continuada. Neste desiderato, é premente o desenvolvimento e implementação de estratégias pedagógicas que visem promover a igualdade e o respeito, prevenir comportamentos violentos, promover relações saudáveis e salvaguardar a resolução de conflitos de forma não violenta. As campanhas de sensibilização desta natureza têm um papel de responsabilidade social em torno do objetivo do Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género. Considerando a relevância da necessidade de prevenir os comportamentos violentos e discriminatórios na nossa sociedade, têm sido desenvolvidas ações específicas e realizadas operações, iniciativas com abrangência nacional, as quais, com a sua dimensão e visibilidade, contribuem para o objetivo de consciencializar a sociedade para esta realidade. No âmbito específico da violência no namoro, têm sido reforçadas as campanhas de sensibilização ao nível dos meios de comunicação oficial da Guarda, em especial nas redes sociais, pelo seu maior alcance. De entre as campanhas realizadas ao nível nacional, merece especial destaque a campanha Diz Não à Violência no Namoro, lançada anualmente desde 2019 e que vem adquirindo maiores índices de alcance e de interação junto da sociedade. A campanha específica para assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, a campanha nacional de prevenção e combate à violência no namoro, a campanha Vais Parar e a campanha Não Te Cales. Concluindo a minha intervenção, reforço que a Guarda, apesar da volatilidade que caracteriza os fenómenos na atualidade e das exigentes dinâmicas que se impõem e requerem uma capacidade de adaptação sem precedentes, tem pautado por se adaptar e corresponder, prestando um serviço de qualidade vital à vida em sociedade. Uma Guarda que tem as pessoas como seu centro de gravidade e procura o seu envolvimento na salvaguarda dos valores que sustentam o Estado de Direito no seio da sociedade, contribuindo para o reforço das questões de cidadania. Termino esta minha intervenção e esta minha nota introdutória, reconhecendo a importância da oportunidade de contribuir para uma reflexão conjunta em torno de um problema tão premente e sensível. Estamos, portanto, eu e os meus assessores, inteiramente disponíveis para as questões consideradas relevantes. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Sr. Tenente-General, e agradeço o cumprimento escrupuloso do tempo e, portanto, isso é muito positivo porque podemos depois, numa fase
final, poder responder às questões que nos são colocadas. Passaríamos então, passaria a palavra ao Sr. Superintendente-Chefe Manuel Augusto Magina da Silva e, obviamente, como disse, gerir esta sua intervenção inicial, se assim entender, partindo pelos Açores ou depois numa outra fase. 10 minutos para fazer então esta apresentação. Muito obrigada. Obrigado eu. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sra. Presidente da Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, Srs. Deputados, camaradas da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública. Está comigo o Sr. Intendente Hugo Guinote, portanto, que é o chefe da Divisão de Prevenção Pública e Proximidade, e a minha chefe de gabinete, a Intendente Lúcia. Portanto, na nossa perspectiva, e aliás na perspectiva legal, a questão da violência no namoro insere-se numa questão mais ampla, que é a violência doméstica. Através da Lei 19 de 2013, de 21 de fevereiro, operou-se a 29ª alteração do Código Penal e a primeira alteração à Lei 112 de 2009, que estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas. Por força desta nova redação, portanto, o artigo 152 do Código Penal, sob a epígrafe violência doméstica, veio falar, portanto, em termos de tipificação legal, pela primeira vez, de que também constitui crime de violência doméstica relativamente ao agente do crime com quem tenha sido mantida uma relação de namoro. Efetivamente, não obstante a criminalização da conduta, portanto, violência no namoro, para nós, órgãos de polícia criminal, e sobretudo para os nossos polícias do terreno, que é isso que nos interessa sempre, que tem que ter instruções muito claras e muito pragmáticas, suscitou-se desde logo o que é considerado uma relação de namoro. Tal como o Sr. Comandante-Geral da Guarda, houve da GNR referiu inicialmente, houve aqui alguma incerteza, mas que foi ultrapassada a partir de 2018, com um acórdão, que é um acórdão importante porque vem dizer o que é uma relação de namoro. Um acórdão do Tribunal da Relação de Évora de 2018, que veio, ao fim e ao cabo, fixando, por jurisprudência, se assim se pode dizer, à falta de melhor, veio, portanto, definir o conceito de relação de namoro. Relação de namoro que foi colhida, e bem, porque é única, publicada, foi colhida no Guia de Intervenção Integrada de Junto de Crianças ou Jovens Vítimas de Violência Doméstica, que foi redigida em 2020, resultou de um trabalho de um grupo interministerial sob a tutela da Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e para a Igualdade. Portanto, deve assim entender-se por relação de namoro uma relação de natureza sentimental, afetiva, íntima e tendencialmente estável ou duradoura, que ultrapassa a mera amizade ou relação fortuita, sem que tenha que existir um projeto futuro de vida em comum. A relação de namoro tem que ser reconhecida e aceita por ambos os membros. Portanto, isto é um fator também importante. Portanto, tem que haver quase aceitação. E isto também levanta-nos muitos problemas, porque os jovens agora já não pedem namoro nem uns aos outros. Portanto, estão numa relação. Portanto, não há aquela formalização do namoro. Isto pode parecer um pormenor, mas não é. Porque tem que haver, de certa maneira, essa formalização entre as duas partes de que somos namorados. Dizia eu, portanto, é este o conceito sobre o qual incidimos o nosso trabalho. A violência no namoro é um crime atualmente enquadrado pela Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, conhecida por CEDAW, mais conhecida pela Convenção de Istambul, a CEDA, a Convenção de Istambul, que é mais fácil, que foi ratificada por Portugal em 2013. Foi criado um mecanismo de monitorização da implementação desta Convenção de Istambul, na qual temos participado ativamente, remetendo os nossos contributos, a nossa experiência, que entretanto específica sobre a violência no namoro, que temos colhido. No âmbito desta Convenção, temos desenvolvido o nosso trabalho basicamente em 3 frentes. Seguindo o que está previsto no artigo 11º dessa Convenção, recolha de dados e investigação, temos partilhado, nomeadamente com o Ministério da Administração Interna, todos os dados operacionais referentes a esta temática, por forma a melhorar e caracterizar melhor o fenómeno
da violência no namoro. A segunda frente, nos termos do artigo 13º dessa Convenção de Istambul, a sensibilização, temos também promovido regularmente, a todos os níveis, campanhas, programas de sensibilização para fomentar a consciencialização e a compreensão por parte do grande público. Terceira frente, em conformidade com o previsto no 15º da mesma Convenção, temos apostado na formação específica dos nossos polícias que tratam estas matérias e processam as ocorrências relacionadas com este assunto, com o assunto que nos traz aqui hoje. Portanto, como referi inicialmente, a violência no namoro é equiparada à violência doméstica e por ser parcialmente cometido por ou contra crianças. Embora tenhamos namorados com 60 anos, é engraçado que temos queixas por violência no namoro por pessoas com 60 anos e a verdade é que se enquadram no conceito de violência no namoro e no tipo de crime. Mas pronto, é um tipo de namoro já mais maduro, se assim podemos dizer. E que cai mais, em verdade, no conceito de violência doméstica do que propriamente de namoro, mas, para todos os efeitos, é violência no namoro e conta para os números. Portanto, a violência no namoro é equiparada à violência doméstica e, por ser parcialmente cometido por ou contra crianças, já vimos que em alguns casos não, foi considerado como um crime de prevenção e investigação prioritário nos termos da Lei de Política Criminal que temos em vigor. Os 5 eixos da nossa atuação na prevenção da violência no namoro, seguindo, portanto, o pilar fundamental que é o da detecção e a intervenção precoce, no superior interesse sempre da criança, neste caso, agredida. O primeiro eixo, sensibilização presencial, tanto como referiu o Sr. Comandante-Geral da GNR, no âmbito da escola segura. Nos últimos 5 anos letivos, temos trabalhado muito esta temática junto dos jovens, demonstrando que é totalmente inadmissível em qualquer tipo de relação, seja de namoro ou seja de casamento, ou de união de facto, ou o que seja. Desde o ano letivo de 2014-2015, realizamos uma operação, chamamos de Operação Nacional, ao fim e ao cabo é uma operação de sensibilização nacional, no namoro não há guerra. Portanto, entendemos que é importante manter a estabilidade da designação da campanha para que todos os dias, para todos os anos, as pessoas se identificam com a temática que está a ser trabalhada. E concretizamos mais de 4.100 ações de sensibilização, abrangendo cerca de 89.000 alunos a nível nacional, nos mais de 3.000 estabelecimentos de ensino público, privado e cooperativo, a que acrescem as instituições de ensino superior. Num total, na área da PSP, que chega a 1 milhão, calculamos nós, 1 milhão de alunos, o público-alvo. No ano de 21-22, o ano letivo 21-22, foram realizados 2.297 ações de sensibilização, contaram com a participação de 24.000 alunos. Segundo eixo, sensibilização através dos OCS e das redes sociais. Portanto, reforçamos a nossa presença. Uma presença tem um custo-benefício elevadíssimo, as redes sociais, na perspectiva policial, porque dá tem um trabalho relativamente reduzido, gráfico, mas tem um grande alcance das pessoas que nos seguem. Atendendo a que temos bastantes seguidores. E sempre fazemos apelos, portanto, e sensibilizamos para a questão de que é necessário denunciar, que é necessário sinalizar precocemente e que é totalmente intolerável qualquer tipo de violência em qualquer tipo de relação. Neste ano, portanto, na tal operação que fazemos anual, operação de sensibilização anual no namoro não há guerra, portanto, experimentamos uma coisa nova, chamamos personalidades públicas nacionais muito conhecidas, populares, que se associaram, porque achamos que é uma boa forma de chegar aos jovens, que é através de pessoas que eles admiram ou pelo menos, em alguns casos, idolatram. E, parece que correu bem, alcançamos 674.624 contas. Pronto, isto é as contas dos Facebooks, das visualizações. Portanto, vale o que vale, mas sim, é importante dar a dimensão da receptividade do que fizemos. Portanto, acaba por ser um indicador de medida do alcance da iniciativa, se assim podemos dizer. O terceiro eixo, portanto, a formação especializada dos polícias.
Temos também várias equipas, principalmente 2 grupos de equipas a trabalhar nisto, as equipas do programa Escola Segura e as equipas de proximidade e de apoio à vítima. E temos a trabalhar nestes 2 conjuntos de equipas, digamos, cerca de 900 polícias especificamente dedicados a estas matérias. Não só estas matérias, mas muito nestas matérias. Ou seja, não vou dizer que são 900 mil polícias, que só 900 polícias que só trabalham a violência no namoro, não, mas estou a dizer trabalham as questões relacionadas com a escola segura, a violência doméstica, a igualdade de género, etc, etc. Quarto eixo, as estruturas especializadas. Portanto, dispomos no nosso dispositivo 161 salas de apoio à vítima. Entre estas, temos 16 estruturas exclusivas, e acreditem que isto é um grande esforço, porque são estruturas que estão a funcionar 24/7. São estruturas que têm que ser dotadas de alguns meios humanos para que possam ter essa capacidade de funcionar 24 horas por dia. Acabam por ser quase esquadras, entre aspas, não é? De atendimento policial a vítimas de violência doméstica. Disso são exemplo alguns mais conhecidos, o Espaço Júlia em Lisboa, a Casa da Maria em Oeiras, o Gabinete de Atendimento e Informação à Vítima da PSP no Porto. Saliento que este GAIV, como nós conhecemos, temos muito orgulho nele, porque ainda não houve, felizmente, e assim continuo, ainda não houve nenhuma mulher que tivesse sido, digamos, o crime a que foi sujeita de violência doméstica, que tivesse ser seguida pelo GAIV, que tivesse, digamos, redundado numa morte. Ainda não temos nenhum. Isso é importante. E resulta de um trabalho muito próximo com o Ministério Público, em que o Ministério Público também acaba por estar 24 horas por dia também disponível, e isso faz toda a diferença. Portanto, sempre que conseguimos trabalhar ombro com o Ministério Público em várias matérias, e esta não é exceção, bem pelo contrário, os resultados são muito, mas muito mais eficientes. Porquê? Porque encurtamos tempos, encurtamos tempos, tem que encurtar o tempo, e, portanto, corre tudo muito melhor. O quinto eixo, a formação, portanto, vou passar por cima e vou esperar que perguntem quantos polícias demos formação. E só dizer-vos que, efetivamente, a segurança, em todas as áreas, a segurança e a questão da violência doméstica e a violência no namoro não é exceção. Em todas as áreas há 2 dimensões da segurança. A dimensão objetiva, os números, e a dimensão subjetiva, as percepções. E o que vos posso dizer é que, efetivamente, na dimensão objetiva, na área de responsabilidade da Polícia de Segurança Pública, os indicadores são muito animadores, assim se pode dizer. Obviamente que um caso de violência é sempre um caso de violência, mas comparando o ano de 2019, porque os anos de 20 e 21 foram anos de pandemia atípicos e para todas as matérias, portanto, decidimos não fazer comparações porque serão erróneas. Comparando 19 com 22, na faixa etária dos jovens, dos 0 aos 25 anos, na temática da violência no namoro, baixou 40% o número de denúncias na área da PSP. Comparando com a média dos últimos 8 anos, portanto, 2014 a 2021, a média destes anos, com 22, baixou cerca de 30%. No entanto, e como referiu o Sr. Deputado Chega, efetivamente, temos noção que, na dimensão subjetiva, as coisas estão muito piores. Porque seja um mau uso das redes sociais, porque seja algumas abordagens também de alguns órgãos de comunicação social, algo repetitiva, diria eu, mas temos que conviver com isso e vivemos perfeitamente com isso, mas há efetivamente... Mas as redes sociais e os vídeos também têm 2 dimensões, como tudo. Têm uma negativa, mas também têm uma positiva, porque sinalizam, identificamos os agressores e vamos atrás deles. Portanto, como tudo na vida, tem um aspecto negativo, mas também tem um aspecto positivo. E isto também é aplicável não só à violência no namoro, mas a todos os crimes. Portanto, agradecemos. Temos conseguido investigações muito fáceis e rápidas com vídeos na internet. Muito obrigado.
Muito obrigada a ambos pela exposição que nos trouxeram aqui. Agora passaria então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Romualda Fernandes. Tem 4 minutos para a sua intervenção, está bem? Muito obrigada, Senhora Presidente em exercício. Em nome do Partido Socialista, cumprimento o Sr. Tenente-General José Manuel Lopes dos Santos Correia, que é o Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana. Cumprimento o Sr. Superintendente-Chefe Manuel Augusto Magina da Silva, Diretor Nacional da Polícia Pública. Da Segurança Pública, o que é que eu estou a dizer? É Diretor Nacional da Segurança Pública. Eu começo por, efetivamente, agradecer, em nome do Partido Socialista, toda a informação que nos prestaram a nível da intervenção nacional. A atividade, quer da Polícia de Segurança Pública, da PSP, quer da GNR, é um trabalho que, a nível do Partido Socialista, nós conhecemos o trabalho, contamos com a experiência que têm acumulado nesta matéria e é o motivo também que faz com que hoje estejamos aqui para colher dessa experiência, tendo em consideração todo o objetivo que nos informa aqui nesta bancada. A violência doméstica, que é tema que nos une aqui neste momento, insere-se, como já foi dito, no contexto da temática da violência doméstica e é uma temática que constitui uma das prioridades de trabalho do Partido Socialista. Nós consideramos a violência doméstica ou a violência doméstica no contexto do namoro uma violência de género. Isto é para começarmos a separar no fundo, separar as águas. Nós consideramos uma violência de género, mais concretamente uma violência contra as mulheres, tendo em conta os dados que temos relativamente, quer a nível de vítimas, quer no que concerne aos agressores. Nós encaramos a violência no namoro como uma condição essencial para o combate à violência doméstica e para erradicarmos também na nossa sociedade este que consideramos um flagelo. Consideramos que se trata de um fenómeno que é sistémico, que põe em causa a vida em sociedade, impede o progresso social, prejudica a implementação de valores democráticos que nos são muito caros e tem elevados custos, quer humanos, sociais e económicos. Também, paralelamente, nós consideramos que perturba a desigualdade, perpetua a desigualdade de género, acentua estereótipos com base no género e reforça as assimetrias entre as oportunidades que todos queremos que sejam iguais para homens e para mulheres. É assim que é nosso. Relativamente aos dados, eu fico particularmente agradado com os resultados que, relativamente à diminuição nos últimos anos, porque os dados que aqui trazia reportam, por exemplo, a 10.000, eu tenho aqui 10.400 queixas de violências no namoro nos últimos 5 anos, recebidos pela PSP. E tenho 1.421 queixas registradas pela GNR só em 2022. Isto, o que nos diz aqui que havia um aumento de 10% nos 5 anos relativamente aos dados que temos da PSP.
Se eu desdobro isso por ano, eu tenho em 2018 1.920 queixas. Sra. Deputada Romualda, peço-lhe só contenção, porque temos um Então, quarto de hora eu para as vou 15 horas e temos planeado. completamente É só porque passar. queremos, obviamente, se puder passar para a E questão... vou passar exatamente porque aquilo senão que vou me ter que dar a interessa tolerância. Peço relativamente desculpa. às tipologias que nós vimos também, que foi aqui apresentados. Nós estamos a ver quer a vertente física, quer a vertente psicológica, quer social, quer sexual, são devidamente trabalhados pelos dados que nós aqui temos. Dizer que para nós damos uma importância, muita importância, à questão da prevenção e da intervenção precoce. Relativamente, e a minha pergunta aqui, dirigido a ambas as forças de segurança, prende-se exatamente com as campanhas de prevenção no contexto das escolas. Por exemplo, dentro do programa da Escola Segura, as ações que têm desenvolvidos, eu perguntava que avaliação de impacto fazem destas medidas, dessas campanhas. Já agora também gostaria de saber quantas escolas conseguem abranger e a partir de que idade. E já agora a vertente de formação das forças de segurança, que também nos é muito cara, já agora eu também gostaria de saber qual é o alcance desta formação, sobretudo mesmo em nível de números. Temos 4 minutos, temos muito para dizer. Eu, mais uma vez, agradeço vivamente as informações que nos trouxeram e, sobretudo, o trabalho que têm desenvolvido nesta área. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Romualda Fernandes. Passava então para o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Emília Cerqueira, e pedia-lhe, obviamente darei a devida tolerância, mas pedia-lhe capacidade de síntese, que eu sei que tem. Tá. Obrigada, Sra. Presidente. Também eu começo por cumprimentar o Sr. Tenente-General Santos Correia, Comandante-Geral da GNR, igualmente Superintendente-Chefe Magina da Silva, Diretor Nacional da PSP e toda a restante equipa que o acompanha. Esta problemática da violência no namoro e mais complexa ainda, a problemática da violência doméstica nas suas várias acessões, até porque é uma realidade múltipla, quer contra os idosos, quer de género, quer das relações, digamos, de casamento, no sentido tradicional que elas se entendem, é uma grande preocupação da parte do PSD. Preocupação essa, aliás, que motivou que apresentássemos um pacote legislativo ainda há cerca de uma semana, composto por 6 projetos de resolução e 2 projetos de lei. E também aproveitarei a oportunidade, porque é sempre muito importante ouvi-lo, quanto a uma das nossas grandes preocupações que tem a ver contra a violência financeira e institucional contra os idosos, precisamente criminalizando algumas situações que se têm vindo a verificar de ataque ao património dos nossos idosos, obrigando-os, nomeadamente, muitas vezes, a disponibilizar os seus fundos, dada a sua situação de debilidade, se veem constrangidos e coagidos a fazê-lo. E, portanto, aumentando aqui, criando aqui um novo pacote de criminalizações quanto a estas situações. Bem como também o caso das mulheres indocumentadas, que nós não podemos olvidar que muitas vezes, fruto da sua especial vulnerabilidade, acabam por não recorrer às autoridades com medo das consequências depois, em termos da sua situação irregular no país, e que muitas vezes esquecidas, até pelo medo que existe perante as situações da sua própria situação pessoal no nosso território. Mas, para além disso, também a violência no namoro é algo que nos tem vindo a preocupar há muito tempo, que nos levou também a apresentar um projeto de resolução sobre esta, e nesta parte eu queria fazer-vos aqui uma abordagem dupla. Por um lado, a questão das vítimas e, por outro lado, também a questão dos agressores, que é algo que tem vindo a preocupar o PS, pelo qual também apresentámos uma iniciativa precisamente sobre isso, porque nós acreditamos profundamente que só podemos acabar com o ciclo de violência e com a reincidência, que é enormíssima, atuando também preventivamente junto dos agressores, para que cada vez mais cedo e precocemente possamos acabar com este ciclo de violência, porque o que todos os estudos nos têm vindo a dizer é que se repete este ciclo
até intergeracionalmente se vai repetindo este padrão de violência e, portanto, qual é a vossa experiência e até da necessidade que sentem no terreno para que haja efetivamente um alargamento a todo o território nacional, um bocadinho até do que se passa com a Madeira, que já tem um programa vocacionado para esta situação de reinserção e de ressocialização dos agressores para prevenção também por este lado. Depois, relativamente à questão da violência no namoro, e em boa hora, desde 2013, se veio claramente legislar para que não houvesse dúvidas, e permitam-me à parte mais pessoal, eu fiz conferências sobre violência no namoro, juntamente com a GNR da minha região, há muitos anos, e das nossas maiores frustrações era tentar encontrar o enquadramento legal para explicar nas escolas como é que se podia reagir. E realmente esta legislação veio criar aqui um novo paradigma em que claramente veio dizer, desde que haja uma relação de namoro ou análogo, mesmo não compartilhando a habitação, porque era esta a grande questão, é crime. E é crime com esta proteção especial. Mas, ao mesmo tempo, também vamos vendo fenómenos que os números nos vêm dizer que eles existem, este aumento de 10%, e, Sr. Intendente, eu fico muito feliz que na PSP tenha havido uma diminuição, mas a verdade é que em termos dos números absolutos, e é para esses que nós precisamos também olhar, o aumento é assustador, não só na violência doméstica no seu todo, mas também fazendo esta separação para os fenómenos de violência no namoro. E são cada vez mais precoces. E essa é a grande preocupação que o Grupo Parlamentar do PSD tem neste fenómeno. É como é que nós pomos fim a esta nova realidade da violência que vai da perseguição, que vai das redes sociais, onde há perseguições violentíssimas e exposição até de vida íntima e privada dos jovens adolescentes, que temos conhecimento de suicídios um pouco pelo mundo inteiro, inclusive, de jovens que vêm expostos e veem a sua intimidade exposta e não conseguem sequer superar o peso que isto acaba por ter nas suas vidas e nem resistem. E nós não podemos continuar a falar de jovens mortos ou de jovens que tentam suicidar-se. Temos mesmo de atuar junto desta camada. E realmente, e aqui, para além dos meios que vão faltando, e nós sabemos que fazem o melhor que podem, 3 questões ou 4 muito, muito importantes. É ou não fundamental que haja, para além daquilo que já existe, ainda uma maior colaboração entre as entidades policiais, agora permitam para as duas forças, e o meio judiciário. Porque muitas vezes sentimos que depende muito da proatividade do Procurador do Ministério Público em concreto junto daquele tribunal, daquela comarca em concreto. Era ou não importante que até as formações muitas vezes houvesse conjuntas para que houvesse uma visão partilhada daquelas são as responsabilidades de cada um e até da forma de interconexão e de colaboração fundamental para combater estas realidades. Depois, uma outra questão. Peço só que conclua, por favor. Vou mesmo concluir, Sra. Presidente, é só mais uma questão. Também era ou não fundamental que, de facto, para além daquilo que tem vindo a fazer, houvesse aqui um reforço muito significativo dos meios ao dispor de ambas as forças para que conseguíssemos ter mais sensibilização e prevenção destes crimes. E depois, mesmo, por último, que vou mesmo terminar, Sra. Presidente, peço-lhe essa pequena tolerância. Estou mesmo. Peço desculpa relativamente a esta questão e apenas uma última fundamental. É ou não imprescindível, cada vez mais, que os tribunais não tenham uma posição de alguma tolerância incompreensível perante aquelas que são as situações de vitimização. Muito obrigada, Sra. Deputada. Obrigada. Passaria novamente, então, ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Chega. Sra. Presidente, eu peço desculpa pelo considerando que vou fazer na presença dos nossos convidados, mas peço à Sra. Presidente que não seja tão tolerante com os tempos e, para além disso, o requerimento tem um objeto claro e já derivámos aqui nas perguntas que foram feitas. E isto, quem quiser apresentar requerimentos sobre as temáticas, terá a oportunidade de fazer em sede própria. Indo às questões, agradecendo desde já as respostas, quer do Sr. Comandante-Geral, quer do Sr. Diretor Nacional, existem aqui umas questões concretas relacionadas com o tema do requerimento,
que tem a ver com, nós vimos de facto a questão da diminuição, existe uma oscilação mínima nos números, no entanto a própria APAV veio dizer que não coincide com a realidade. Para nós, a questão da relação da APAV dizer que coincide ou não coincide, para nós é completamente irrelevante, não que seja relevante o papel da APAV, não é isso que estou a dizer, apenas para dizer que tentarmos perceber se na realidade subiram, diminuíram e se consideram essencialmente, que é aquilo que para nós é fundamental, que as ações que têm tido enquanto PSP e GNR podem ter tido um papel preponderante em relação a isto. Depois agradecer as respostas que me deram na primeira fase, porque eu considero, pelo menos da minha parte, que o intuito do meu objetivo ao apresentar o requerimento já o cumpri em grande parte porque consigo retirar das declarações iniciais do Sr. Diretor Nacional e do Sr. Comandante-Geral, consigo retirar já aqui diversas ilações em relação a algumas lacunas, omissões ou falhas da própria legislação e que nos cabe a nós, porque da vossa parte, obviamente, sempre com o sentido institucional que já nos habituaram, deixaram passar aquilo que eu considero que foi a minha interpretação, que pode ser importante para fazermos alterações legislativas de imediato. Gostava de vos deixar umas questões concretas para ambas as instituições que têm a ver. Estamos numa fase em que a própria revisão constitucional irá determinar a transposição da diretiva comunitária que permite a aplicabilidade da lei dos metadados. Consideram que nesta questão, essencialmente, e tendo noção, ou pelo menos a perspectiva que eu tenho, possivelmente errada, que muita da violência no namoro também é praticada e é praticada pelas redes sociais, consideram que deveria ter uma maior abrangência à lei dos metadados e ser de maior acesso. Eu sei que isto é um caso complexo, até porque a decisão de quem vai gerir estas bases de dados de metadados deveria ser de maior facilidade e de acessibilidade por parte das OPCs. A segunda questão tem a ver com o tempo de retenção, vou-lhe chamar assim, dos metadados. Qual consideram que deve ser o tempo mínimo que deveria existir para guardarmos estes metadados? E depois, uma última pergunta, tentando cumprir escrupulosamente o meu tempo, dos relatos que têm. Estamos a falar que a maior incidência já tentámos aqui novamente vir com a guerra dos sexos, que nós já explicámos o nosso posicionamento, mas agora aqui no ambiente em que tem mais relatos e maior denúncia de acontecimentos, de práticas de violência no namoro. Estamos a falar em espaço fechado, ou seja, em ambiente doméstico, estamos a falar que a maior incidência passa em ambiente escolar, em via pública ou nas redes sociais. E se a eventualidade, tendo conhecimento que existe muito em via pública e espaço escolar, se consideram ou não, Vossas Excelências, que deveria existir maior liberdade de atuação para as OPCs, no sentido de existir uma maior facilitação por parte da Comissão Nacional para a Proteção de Dados, no sentido de, em determinadas zonas, com uma mera indicação por parte da Direção Nacional da PSP ou do Comando-Geral da GNR, poder ser não tão complexo aplicar a videovigilância. Obrigado. Obrigada eu, Sr. Deputado, pelo cumprimento do tempo. E passava então ao Grupo Parlamentar Iniciativa Liberal, à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar todos os senhores e senhores representantes, quer da PSP, quer da GNR, em especial o Sr. Tenente-General da GNR e o Sr. Superintendente-Chefe da PSP. Já fizemos diversas audições e diversos debates a propósito do tema da violência doméstica e não podemos ignorar que a conclusão óbvia e unânime que retiramos todos desses mesmos debates e dessas mesmas audições é que esta criminalidade continua com indicadores que são muito preocupantes e daí a necessidade de darmos a prioridade à prevenção. A violência no namoro é uma realidade que é a antecâmara da violência doméstica e sabemos que a prevenção deve incidir sobretudo numa mudança cultural, também numa mudança de mentalidade e em mudanças de paradigma que se deve partir junto dos mais jovens. E assusta-me bastante que a geração mais jovem naturalize e normalize comportamentos agressivos que têm vindo a ser
percebido nos diversos relatórios e nos diversos estudos que se faz junto desta faixa da população. Se o objetivo deste requerimento é, então, perceber qual é o ponto de situação real dos fenómenos de violência no namoro, também aproveitávamos para perguntar quais são os constrangimentos que sentem no cotidiano em relação a este tema. Perguntar se existe algum obstáculo legal ou material que gostassem de ver modificado e se existe uma necessidade de redefinir no próprio texto legal o conceito de violência no namoro, uma vez que, conforme também foi dito aqui hoje, este apenas foi fixado por jurisprudência e se acham que seria pertinente fixá-lo legalmente este mesmo conceito. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria então ao Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Joana Mortágua. Muito obrigada. Queria cumprimentar o Comandante-Geral da GNR, o Diretor Nacional da PSP. Gostava de perguntar se nós temos, independentemente dos dados das queixas, os dados que temos apontam para uma grande normalização por parte dos jovens do que para nós, quando eu digo para nós, é para nós que combatemos a violência, especialmente para as forças de segurança, são indicadores de violência no namoro. São um conjunto de comportamentos que os jovens não identificam como violência, mas, como já foi aqui dito, são antecâmara para a violência de género mais alargada, violência sexual ou violência doméstica. A minha pergunta é se consideram que existem campanhas de prevenção suficientes, e quando eu digo campanhas de prevenção não é apenas no âmbito escolar e da escola segura, é na sociedade, porque não se pode isolar os jovens da sociedade em que eles estão inseridos, da comunicação social, das redes sociais. A escola não é o único espaço de socialização dos jovens, eles também veem televisão, também ouvem rádio, também, e portanto se existem campanhas de prevenção e sobre a igualdade de género e de prevenção da violência de género suficientes. A segunda questão que eu ia perguntar é se, do ponto de vista, aqui sim, da escola segura, que faz um trabalho extraordinário, daquilo que eu conheço na prevenção de vários tipos de violência em ambiente escolar, se há recursos suficientes. Eu conheço algumas equipas da escola segura e sempre fiquei com clara noção de que os recursos afetos à escola segura, bem, em geral afetos às forças de segurança não são suficientes, mas à escola segura também não seriam, e faço essa pergunta diretamente. Uma outra pergunta muito clara é relativamente ao enquadramento legal da violência no namoro. Se acham que o enquadramento que já está feito, que é da contextualização da violência no namoro como violência doméstica, ou seja, o englobamento, digamos assim, no crime geral, se é suficiente, ou se, como pensa, não sei se foi a APAV, mas uma das associações que nós ouvimos, que um isolamento, digamos assim, da violência no namoro enquanto crime, se ajudaria a essa percepção e ao aumento das denúncias. Última pergunta. Há projetos piloto de secções especializadas de violência doméstica no país, em que as várias forças, Ministério Público, forças de segurança, etc., trabalham de forma pluridisciplinar, multidisciplinar. Mas elas só existem em algumas comarcas, não existem em todas. Pergunto qual é que é a avaliação do trabalho de combate à violência aqui, do ponto de vista mais geral, da violência doméstica, sobretudo nos casos da reincidência, que o Sr. Diretor Nacional aqui falava e que é um caso importante de tentar combater a reincidência e, sobretudo, nós identificamos que muitas das mortes que acontecem já tinham antecedentes e se estas secções especializadas não deveriam ser replicadas pelo território, alargadas e reforçadas. Muitas delas, por exemplo, são os funcionários judiciais que seria necessário para funcionarem. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Daria então a palavra de seguida para responderem às questões colocadas ao Sr. Tenente-General e dizer, quer ao Sr. Tenente-General, quer ao Superintendente-Chefe, que vão gerir os 10 minutos para a colocação, as questões colocadas pelos senhores e senhoras deputados, da forma como entenderem. Portanto, se quiserem depois passar para os assessores, sintam-se à vontade. Muito obrigada mais uma vez. Muito bem, Sra. Presidente, muito obrigado. Agradeço as questões que foram colocadas. Eu iria organizar a questão da seguinte maneira: eu iria passar a palavra aos meus assessores já para abordarem as questões que eles, como especialistas, poderão estar
já numa situação de esclarecer rapidamente. Aquelas que ficarem eventualmente por responder, eu irei então falar, está bem? Faríamos dessa maneira e aproveito para pedir desculpa ao Sr. Diretor Nacional da PSP que não o saudei no início da minha intervenção. Faz favor. Muito bom dia. Permita-me, Sr. Presidente, da sua pessoa, cumprimentar todos os presentes. Tentarei que a nossa intervenção seja muito pragmática e muito direta relativamente às questões que foram levantadas. E iríamos fazer partido a partido. Portanto, começando por parte do PS e no que diz respeito às campanhas de prevenção na Escola Segura, e tudo o que for matérias de prevenção serei eu a dar essa resposta e depois passarei à Sra. Capitão Lopes para fazer a parte da problemática do crime em si. Portanto, prevenção na escola. E começando desde já por aquilo que é a nossa prioridade em termos de intervenção precoce. Ou seja, para nós não temos qualquer sombra de dúvida que a solução de futuro será a aposta nas nossas crianças. E sendo essa aposta chave, não temos qualquer sombra de dúvida também que é aqui que deverá ser a nossa maior dedicação na parte da prevenção. Que em termos de escola segura, e poderei detalhar desde já, no universo de cerca de 4.600 escolas, que corresponde, grosso modo, a cerca de 60% do dispositivo nacional e a mais de 600.000 alunos. Bom, este é o nosso foco em termos de prevenção, portanto, o mais precoce possível, e a tendência será, um bocadinho em linha também daquilo que temos neste momento da Comissão de Análise Integrada de Delinquência Juvenil e Criminalidade Violenta, que esta seja feita da forma o mais precoce possível, até mesmo ao ponto de a fazermos na idade pré-escolar. Ou seja, a maturidade de hoje das crianças não é a mesma maturidade de há 20, 30, 40, 50 anos atrás. Portanto, a prevenção apostará e será direcionada neste campo. Quanto à formação das forças de segurança, parte desta formação, e especificamente dos militares das secções de prevenção criminal e policiamento comunitário, que neste momento são 397, esta formação ampla, como já referiu o Sr. Comandante-Geral, é ampla, não só é ampla em áreas de dentro da GNR, como também por parte das entidades com as quais já trabalhamos. Portanto, cerca de 85% da intervenção no nosso curso, a formação no nosso curso, é de entidades externas à Guarda. Ou seja, a nossa visão é muito clara que o nosso trabalho, e por isso policiamento comunitário, porque pressupõe um trabalho em comunidade. Portanto, quem hoje pensar que o trabalho é feito de forma isolada está completamente obsoleto e a nossa formação também é feita desta forma muito virada para o futuro, para um trabalho conjunto com as entidades com as quais temos que apoiar e ser apoiados para uma melhor resposta. Relativamente à formação na área da violência doméstica em específico. Relativamente aos militares do NIAB, eles também têm uma formação específica, que é o curso de investigação e apoio a vítimas específicas, que no total tem 60 horas, que vai desde variedíssimas temáticas, desde os conceitos, também conta com a colaboração de outras entidades, como a SIGA, a PAV, Direitos Humanos também, e também tem uma parte muito importante, que é a parte da recolha de prova efetiva, em que damos muito enfoque a técnicas de recolha de prova, desde a prova material, a prova testemunhal, e, atendendo às novas gerações e à forma como atualmente se pratica o crime, à prova digital forense, que é toda a prova que podemos recolher através de aparelhos digitais. Passamos agora ao PSD. Relativamente, passando agora ao PSD, portanto, relativamente às questões que foram levantadas, começando desde já com o ataque ao património dos idosos, devemos dizer que é, à semelhança do programa Escola Segura, a área, ou neste caso o Programa Especial de Policiamento de Proximidade, o apoio 65 Idosos e Segurança, é, a par da Escola Segura, a outra temática que nos é mais querida. E sendo essa a área que também dedicamos especialmente o nosso esforço, devo dizer que temos inclusive a Operação Censo Sénior, que é uma operação que anualmente faz esta sinalização dos nossos idosos como principal objetivo. Para melhor podermos ajudar, temos que primeiro perceber onde estão. Só sabendo onde estão, nós poderemos estar também. Esta é a nossa filosofia. Portanto, temos sinalizados 44.511 idosos, com um trabalho, para além do mês de outubro da Operação Censo Sénior, é um trabalho que é diariamente feito por parte destes militares das secções de prevenção criminal e processamento comunitário. Relativamente à ação junto dos agressores, todo o trabalho que nós fazemos nas escolas tem este duplo sentido. É que trabalhamos não só naquelas que poderão ser, ou naqueles que poderão ser, no futuro, as potenciais
Ou seja, os programas acabam por ter vários vetores, não só dentro da Escola Segura, porque a Escola Segura acaba por ser a maior fatia. E esta maior fatia trabalha não só na parte daqueles e daquelas que poderão ser no futuro as vítimas, mas também, e muito especialmente, naqueles que poderão ser no futuro, ou aquelas que poderão ser no futuro, os agressores. Portanto, o trabalho preventivo, isto é a chave do trabalho preventivo. Não havendo agressores, não há vítimas. Portanto, o nosso sentido também é muito claro, quando a formação é dada às nossas crianças, até mesmo numa idade pré-escolar, de garantir que conseguimos ter uma intervenção no caminho para evitar que possam ser vítimas e também aqui agressores. Ainda relativamente aos agressores, existe o plano para agressores de violência doméstica da DGRSP, que eles podem frequentar esse programa, e relativamente aqui à questão relacionada com a estreita colaboração com o do Ministério Público. É fundamental que exista uma colaboração estreita e muito próxima com o Ministério Público, porque não podemos dizer que existe uniformidade a nível nacional, é muito local e das relações que estabelecem localmente. Neste ano e desde o Plano Anual de Formação Conjunta tem existido formação conjunta, quer com procuradores, quer também com pessoas ligadas à educação, e tem sido muito fortuita esta partilha de experiências e chegarmos a uma linguagem comum das diversas entidades. Em termos de reforço dos meios, naturalmente temos vindo a reforçar os nossos meios, mas naturalmente teremos que reforçar cada vez mais, atendendo que de ano para ano os registros vão aumentando. Entendemos que os registros vão aumentando porque as nossas vítimas estarão mais capacitadas e conseguem identificar mais precocemente sinais leves de controlo e de violência. Em termos dos tribunais, consideramos que desde a saída da publicação do Manual das 72 horas, consideramos que os tribunais se especializaram muito em violência doméstica e estão muito preocupados nas 72 horas subsequentes a uma denúncia de violência doméstica e que, naturalmente, isto acarreta mais trabalho às forças de segurança, nomeadamente a recolha de prova que devemos de apresentar em tribunal nas 72 horas. Ou seja, consideramos que os tribunais não estão tolerantes, mas estão sim mais preocupados e efetivamente com pessoas mais especializadas e mais atentas e colaboram diretamente com as forças de segurança. Relativamente aqui às questões levantadas pelo Chega, sentimos que as nossas ações têm tido um papel têm tido uma boa reação nas vítimas, ou seja, sentimos que as vítimas estão mais informadas e conseguem identificar estes sinais precoces, os pequenos controlar do telemóvel, as saídas, os locais para onde a vítima vai, conseguimos perceber que as vítimas conseguem identificar isso como uma forma de violência e que não é tolerável. Em termos de recolha de prova, como eu já referi, cada vez mais temos dado muito ênfase à recolha de prova digital. Hoje em dia as vítimas apresentam-se nos postos com ameaças que são feitas através do WhatsApp, através de mensagens, e-mails, divulgação ou a promessa de divulgação de conteúdos nas redes sociais, e é para nós uma prioridade reforçar essa capacidade de recolher logo numa primeira fase, recolher o máximo de prova possível, também evitando aqui a revitimização da vítima, ter que estar aí numa segunda fase dar essa prova. Passando à questão que foi levantada também pela parte da Iniciativa Liberal, e passaria também aqui a palavra. Em termos de conceito... Não está cá. Ok. Mas em termos de conceito de violência do namoro, em termos de investigação criminal, não tem qualquer diferença o tratamento que damos a uma investigação de um crime de violência doméstica no conceito do namoro e no conceito de outras tipologias de violência doméstica, seja praticada contra ascendentes ou descendentes, e que consideramos violência doméstica, o nosso tratamento é igual. Não sofre qualquer diferença. Sim. Por fim, Bloco de Esquerda, relativamente à normalização da violência, de facto é algo que nos deve preocupar a todos, e o nosso trabalho vai muito também nesse sentido de poder quebrar este ciclo de violência. Relativamente à prevenção, como referi há pouco, são vários vetores, não só nas escolas, como especialmente e cada vez mais nas redes sociais. Exemplo disso é que o fazemos, nomeadamente através das plataformas do Facebook, do Instagram, do YouTube, ou seja, mantendo a mesma lógica de estarmos onde as pessoas estão. Se queremos passar esta mensagem, temos que efetivamente perceber como a melhor a conseguimos fazer passar. Relativamente aos recursos, se são suficientes no âmbito da Escola Segura, posso dizer que é um melhor espelho daquilo que é a aposta e o reforço
da importância dos militares da Escola de Prevenção Criminal e Procedimento Comunitário, que atualmente são 397 e a previsão é que até ao final do ano tenhamos 530. Isto quer dizer um aumento de mais de 30% do efetivo, que por si é o espelho do investimento. A terceira questão já foi respondida, que tinha a ver aqui com o tratamento diferenciado ou não das questões da violência no namoro. A quarta questão, relativamente às secções especializadas, está também prevista a realização e implementação através de projetos piloto das RUI, das Redes Urgentes de Intervenção. O ideal seria que, quando a vítima se deslocasse a um posto, a uma esquadra, tivesse logo ao dispor uma panóplia de meios, nomeadamente um técnico de apoio à vítima, alguém da área da saúde, eventualmente se ela se apresentasse com lesões, com escoriações. Isso seria o mundo ideal, mas existem limitações em termos de funcionamento de 24 horas por parte dessas entidades, o que não acontece com as forças de segurança, que têm que garantir 24 horas, 7 dias por semana, o atendimento. Está então prevista essa especialização dessas redes. Relativamente à avaliação, entendemos que o trabalho em rede será sempre muito mais profícuo, na medida em que todos nós conseguimos, se cada um de nós conseguir identificar uma situação que no futuro podemos concretizar como violência doméstica e partilharmos a informação numa forma mais precoce, teremos melhores resultados, não só na emancipação dessa vítima, como também na emancipação daquele contexto familiar e da não perpetuação da violência, quer para os filhos, quer em termos de comunidade. Obrigada. Sr. Presidente, se me permite, houve duas questões que não foram aqui abordadas e pedia, apesar de já termos ultrapassado o tempo, mas eu serei breve, relativamente à questão dos metadados e à questão relativamente à videovigilância. Sobre isso, a minha opinião é de que, obviamente, que em termos de investigação é irrelevante aceder a esse tipo de informação e, portanto, e em relação ao tempo, o máximo tempo possível, desde aquilo no quadro daquilo que a lei nos permite, ou poderá permitir. Relativamente à questão da videovigilância, consideramos que é necessariamente um futuro que temos que percorrer. É absolutamente necessário que haja aqui complementaridade de recursos, por forma a que nós possamos também atuar e rapidamente conseguir identificar agressores e, portanto, isso é uma forma, julgo eu, que terá resultados positivos para a segurança. E sobre isto, julgo que não me oferece dizer nada e espero ter esclarecido as questões que nos foram colocadas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, o Major Ricardo Guimarães da Silva e Capitã Andreia Lopes. Muito obrigada pelo esclarecimento, a forma clara, objetiva com que responderam a todas as questões. Passaria então ao Sr. Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública e, estabelecendo efetivamente a mesma metodologia, se assim entender, passar a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Portanto, esta parte das respostas é sempre algo caótica, porque são muitas perguntas, sobrepõem-se, mas tentarei a sistematização que conseguir. Portanto, relativamente às perguntas da Sra. Deputada do Partido Socialista, qual o impacto que fazemos das ações de sensibilização? Eu diria que o número crescente de denúncias é também consequência das pessoas estarem mais sensíveis para o tema e alertadas para denunciarem. Porque eu não acredito que não houvesse violência no namoro antes de 2013, não é? Portanto, havia com certeza, só que não era denunciado. Portanto, acho que esta sensibilização, esta exposição pública, as campanhas, alertam as pessoas e relativamente à violência doméstica, em geral, acontece o mesmo. Relativamente aos números, dimensão objetiva, aos números relacionados com a violência no namoro na área de responsabilidade da Polícia de Segurança Pública, comparando o ano, em 2019 tivemos, isto estamos a falar envolvendo todos os namorados, independentemente da idade, tivemos denunciados 2019, portanto, 2.185 casos e em 2022 2.109 casos, o que se traduz numa redução de 3,5%. Se viermos, se afinarmos, digamos, o padrão, o critério, e viemos entre os 0 e os 25 anos, que eu penso que é mais adequado, efetivamente desceu 40%. Isto são números. Comparando 19 com 22.
Relativamente à questão da formação, estava na minha exposição, mas como já me tinha alargado, passei por cima, mas agora o Sr. Intendente Guinote, muito rapidamente, também vai falar dos números da formação. Sim, muito rapidamente. Portanto, a Polícia de Segurança Pública, para a formação do seu efetivo, quer do programa Escola Segura, quer das equipas de proximidade e apoio à vítima, recorre a 2 tipos de formação de especialização. A primeira é um curso de 70 horas, em que nós temos, sobretudo, a socorrer-nos de profissionais da área da psicologia e da psiquiatria. Aproximadamente 60% dos conteúdos são dados, obviamente, por formadores externos, desde públicos a privados, e que partilham conteúdos desde o desenvolvimento normativo, espectro de autismo, a forma como nós lidamos com momentos de stress e de particular ansiedade, síndrome de pânico, até ao trabalho com grupos LGBTQ. Portanto, há uma panóplia bastante extensa. Isto no curso dos agentes do programa Escola Segura. Para os cursos de violência doméstica, somos ainda mais exigentes. Neste momento, alterámos o curso de formação, passou de 70 horas para 140 horas. Termina precisamente amanhã o segundo curso, que foi objeto de reformulação no ano passado, em 2022. São cursos que fazem um apelo, para além destes conteúdos que partilhei com os senhores e senhoras, fazem apelo ao trabalho de entrevista motivacional, que é a técnica que melhor trabalha as vítimas, a ambivalência das vítimas e a oposição dos agressores. São 3 dias de exercício prático com essa técnica. Recorremos a docentes da Universidade de Coimbra, a especialistas da SIG, da APAV, do Ministério Público, da DGRSP, enfim, uma panóplia muito extensa de formadores externos, e que, de facto, vão dotando os nossos profissionais dessa capacitação. Em números muito redondos, desde 2019 a 2023, nós contamos ter 680 profissionais formados em violência doméstica, sendo que desses, aproximadamente 205, para ser mais exato, terão já esta especialização de 140 horas, que é uma especialização que obriga, tanto fornece-lhes uma acreditação para trabalhar nas estruturas de atendimento especializado e que é obrigatoriamente renovável de tempos a tempos. Nós contamos formar todo o efetivo da ZEPAV no ano de 2024. Muito bem, ainda complementando os números, porque às vezes os números mais finos também nos ajudam a perceber melhor os fenómenos. Portanto, dos casos relatados na PSP, 85% dos casos incluíam exclusivamente violência psicológica e 70% dos casos psicológica e física. Por outro lado, no que diz respeito ao local da ocorrência dos crimes, que também foi aqui perguntado, portanto, 50% ocorreram no interior de domicílios, residências, e 30% na via pública. Das 2.109 denúncias de 2022, 1.040 reportam a relações de namoro em curso, enquanto 1.069 dizem respeito a situações de violência entre ex-namorados. Portanto, cá está o perpetuar um bocadinho da relação tóxica, diria eu. As vítimas são maioritariamente do sexo feminino, como foi dito, 85%, e os agressores do sexo masculino, 85% também. Relativamente às perguntas da senhora deputada do PSD, questão a dualidade da vítima e do agressor. Efetivamente, temos que começar também a olhar com atenção para o agressor. Não podemos ter dúvidas, é que a vítima é que é a pessoa que tem que ser protegida. O agressor vem a seguir e apenas vem na perspectiva de evitar que volte a agredir. Muito bem. Não se trata de proteger o agressor, trata-se de evitar que ele volte a ser agressor. Quebrar o ciclo, exatamente. Portanto, é verdade que portanto, há um projeto, não é na Madeira, mas é nos Açores que está consolidado, que é a Madeira está a dar os primeiros passos. Portanto, nos Açores, que é o programa Contigo, é um programa que está, nesse aspecto, os Açores estão muito à frente do continente, e é um programa que já decorre há 15 anos, e podemos dizer que dos números que temos tem resultados excelentes. Portanto, conseguimos, no âmbito deste programa, dos agressores que foram sinalizados no âmbito deste programa e que foram seguidos,
taxas de redução da reincidência ao nível dos 90%. Efetivamente, também nos Açores, não se enganou nos Açores, não se enganou na Madeira, porque também está a decorrer, mas está a dar os primeiros passos, ainda não temos números consolidados. Mas é efetivamente um caminho que tem que ser percorrido, porque este piloto mostra isso. A questão da colaboração entre os OPCs e o Poder Judicial é fundamental, como referi, e volto a repisar, fundamental. Subscrevemos também o que disse a senhora Capitão, tanto a senhora Capitão, há dúvidas, não é? Capitão. O posto não tem género. A senhora Capitão, portanto, efetivamente, nos locais onde conseguimos esse trabalho, ombro com ombro, os resultados são completamente diferentes. Portanto, isso é importante salientar. E, aliás, nós propusemos já que, tal como sucede com as comissões de proteção de crianças e jovens, que pensássemos em reproduzir isso para a violência doméstica. Era interessante ter um fórum onde precisamente todas as entidades pensassem em conjunto e não andássemos só a corresponder por ofícios, né? Que não dá jeito. Portanto, discutir os assuntos não é por ofícios, é em reuniões, trocar ideias, trocar posições. Portanto, talvez fosse bom pensar numa estrutura parecida com as CPCJs, mas para a violência doméstica e que incluiria, obviamente, a violência no namoro também. Relativamente penso que também fez a questão, perguntou, penso que foi a senhora deputada do PSD, sobre a questão da necessidade da definição do conceito de violência no namoro. Se não foi o Bloco de Esquerda, peço desculpa. Então lá chegaremos. O senhor deputado, relativamente às perguntas do senhor deputado, chega. Portanto, se diminuíram ou não os números, já disse, diminuíram. Relativamente aos metadados e à revisão constitucional dos metadados, qual é a nossa posição? A posição da Polícia de Segurança Pública é claríssima. Portanto, nossa opinião, nem deveria haver qualquer limite para a preservação dos dados. Aliás, uma pergunta que se impõe é, eu percebo que resulta de uma diretiva europeia, não é? E atenção, eu só estou a referir isto porque também é fundamental para a investigação dos crimes de violência doméstica, como é lógico, não é? Relativamente às localizações celulares, etc. Portanto, para nós não faz muito sentido que haja um limite da preservação dos metadados quando não há limite na preservação dos dados. Passo a explicar. Não há limite para a preservação de uma escuta telefónica. E não é um metadado. É um dado muito mais invasivo dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E não há limite. Porque é cada vez para o metadado, que é um dado anonimizado, que apenas refere uma localização, não sei qual é o conteúdo da conversa, sei só que falaram durante X tempo, entre o telefone Y e B. Para nós não faz sentido nenhum qualquer limite. Até porque, para aceder aos metadados, tal como para ser feita uma escuta telefónica, tal como para ser colhida uma imagem de videovigilância no âmbito de um processo de crime, é preciso uma autorização judicial. Portanto, não faz sentido, sendo que os metadados também só podem ser acessíveis mediante uma autorização judicial, que haja qualquer tipo de limite. Mas essa é a nossa posição, mas é clara nessa matéria. Relativamente à videovigilância, embora não seja objeto do que nos traz aqui hoje, mas, efetivamente, é uma ferramenta fundamental e temos que nos libertar definitivamente dos fantasmas do Big Brother, do Estado Novo, o que seja. Temos que nos libertar desses fantasmas porque é uma ferramenta fundamental para a atividade policial em vários domínios, para a prevenção criminal, para a repressão criminal e, tão ou mais importante, para a resposta policial em tempo útil e em tempo real que pode salvar vidas. Vou-vos dar alguns exemplos. Na prevenção criminal, o sistema de videovigilância da Amadora, neste momento, penso que não estarei a cometer erro nenhum se disser que a cidade da Amadora o Conselho da Amadora é o Conselho que tem a maior cobertura de videovigilância e há uma redução direta entre a cobertura da videovigilância num determinado espaço e os crimes que são cometidos nesse espaço. Ponto final. Portanto, há uma correspondência direta. Repressão criminal.
Por exemplo, Olhão, o caso de Olhão, em que aqueles jovens agrediam gratuitamente transeuntes, cidadãos, sem abrigo, sem a videovigilância, que até as câmaras nem são nada de especial, diga-se, a imagem captada não é de... Pronto, tem a qualidade que tem, já é um sistema antigo, mas sem a videovigilância de Olhão estávamos a zero relativamente à identificação das pessoas. E conseguimos não só identificar os autores do crime, como relacioná-los com mais um conjunto de agressões bem mais graves do que as que vieram a público, e foi só devido à videovigilância. Portanto, juntamos uma equipa que viu várias horas, vários dias de videovigilância e conseguimos relacionar os criminosos. Portanto, fundamental. Relativamente à questão da senhora deputada da Iniciativa Liberal, que perguntou, acho que não foi o Bloco de Esquerda, foi a Iniciativa Liberal, sobre a questão de densificação legal do conceito de violência no namoro. Nós achamos que sim, até porque a jurisprudência não é fonte de direito no nosso ordenamento jurídico, e seria importante. Se houve dúvidas por parte dos nossos polícias, era importante que deixasse de as haver. Relativamente às perguntas da senhora deputada do Bloco de Esquerda, se há campanhas suficientes, eu diria que as campanhas nunca são suficientes. Portanto, quanto mais campanhas houver, melhor. As campanhas têm que ser inteligentes, porque não é fácil chegar aos jovens, porque os jovens têm muita informação, têm acesso a muita coisa. Portanto, tem que ser campanhas inteligentes, e foi por isso que este ano nós tentamos, de alguma forma, mobilizar pessoas que chegam aos jovens já, né? Seja atores de telenovelas, seja o que for, seja... Portanto, mas pessoas que chegam, cuja mensagem os jovens ouvem melhor do que se aparecer um professor universitário a dizer que é importante, se entra por um lado e sai pelo outro. Portanto, é importante que as campanhas sejam inteligentes, porque senão também não basta, digamos, o volume, tem que ser a precisão das campanhas. Relativamente aos meios, se são ou não são suficientes, por definição os meios nunca são suficientes, como é lógico, gostaríamos de ter muito mais, mas temos que trabalhar com o que temos um espectro, digamos, muito largo de funções, de missões, e o que se pede ao Diretor Nacional, e é o que eu também peço aos seus comandantes, determine, faz o melhor que tens, o melhor que podes com o melhor que tens. E será sempre assim. E é essa a obrigação que temos. Relativamente aos polícias que temos na Escola Segura, são 361, polícias exclusivamente dedicados a isto, e basicamente penso que cobri assim um bocadinho à pressa, mas cobri todas as perguntas. Muito obrigado. Muito obrigada. De facto, foram respondidas todas as questões. Deixe-me só fazer aqui uma pequena referência, Sr. Diretor Nacional da Polícia da Segurança Pública, quando falava há pouco de existir um serviço à semelhança do que se faz nas comissões de proteção de crianças e jovens. Eu penso que em alguns, não será em todos, é uma questão de alargar esta prática. Há nesta vertente conselhos que já atuam com as redes de intervenção na violência, em que se faz um atendimento e um acompanhamento muito integrado destes casos. Não será certamente em todos os conselhos, mas acho que é uma prática que deve ser alargada e disseminada. Resta-me, por isso, neste momento, agradecer novamente a vossa presença, não posso deixar de enaltecer o trabalho que desenvolvem não só na prevenção, no acompanhamento, mas também na minimização do dano relativamente a estas áreas da violência, que é um conceito muito alargado. Obviamente que hoje aqui estamos a falar da violência no namoro, mas não podemos deixar de pensar naquele que é o nosso percurso e aquilo que fomos trabalhando e continuamos a trabalhar dentro desta área, que é a eliminação, obviamente, do combate à violência no geral. Agradeço-vos uma vez mais e até breve, continuação de bom trabalho e até breve. Muito obrigada. Muito obrigada.